Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Eu sou a Jennifer Kipper, engenheira de alimentos e especialista em qualidade da carne. E aqui, nós conversamos em como dominar o controle de qualidade de carnes. E o assunto da nossa live de hoje vai ser, o porquê é importante que a gente conheça o processo de obtenção de carnes, tá? Para que a gente possa, então, dominar o controle de qualidade de carnes. Para falarmos sobre a importância de se conhecer o processo de obtenção de carnes, nós precisamos primeiro, saber o que está associado, então, ao processo de obtenção, Quando eu digo processo de obtenção de carnes, o que isso remete, todo esse processo, então, de obtenção de carnes vai estar associado a todas as etapas que vão fazer parte deste processo para que eu consiga ter a carne sendo entregue lá na mesa do consumidor, Esse consumidor pode incluir nós, também como consumidores. Então, processo de obtenção de carnes vai estar associado em toda a cadeia produtiva das carnes. O que é a cadeia produtiva de carnes? A cadeia produtiva das carnes, pessoal, ela vai englobar, então, desde o recebimento desta matéria-prima até essa entrega, do produto ao consumidor final. Então, a gente pode usar desde a fazenda até a mesa do consumidor. E é desta forma, através deste processo que nós vamos poder garantir, que cada etapa seja realizada de forma eficiente, que seja realizada com um controle adequado, um monitoramento adequado, através das diferentes ferramentas da qualidade e também através, dos diferentes, das diferentes formas de monitoramento de todo esse processo, das boas práticas de fabricação, para que eu consiga chegar no objetivo final. Então, o que vai compreender esta cadeia da carne, que faz parte, então, deste processo? A cadeia da carne, ela vai estar associada, então, lá no recebimento da matéria-prima, onde eu vou ter lá o início de tudo. O início de tudo vai ser lá na fazenda, Então, esse processo, essa cadeia, ela tem início lá na fazenda. E nós costumamos chamar, de cadeia da carne, justamente porque ela forma esta cadeia, são vários elos, que de forma, no conjunto desses elos, nós temos todo esse processo sendo desenvolvido. Então, cada um destes elos da cadeia da carne, que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles, cada um destes elos vai desempenhar um importante papel, para que eu consiga justamente atingir uma carne que tenha qualidade e uma carne que tenha, então, a segurança, que é um dos pontos que mais é buscado, então, por todas as empresas, seja lá pelos frigoríficos, pelas casas de carnes ou ainda pelos açougues. E é nós, como profissionais dessa área que queremos, ter o domínio do controle de qualidade, somos nós que vamos atuar como gerente do controle de qualidade, como RT, como consultor nessa área. E nós vamos ter esse importante papel de garantir que todos estes elos da cadeia da carne, eles estejam funcionando como eles devem funcionar, Da melhor maneira possível, para que eu não tenha nenhum problema, de gerar alguma falha durante esse processo e aquela carne gerar alguma doença ao consumidor final, por exemplo. Então, nós fizemos parte de todo esse processo e somos um elo fundamental, para garantir que toda essa cadeia ela funcione, de maneira eficiente, certo? Então, quais seriam, estes elos da cadeia da carne, que fazem parte de todo este processo? Nós vamos ter, então, primeiramente, a fazenda, Então, às vezes, vocês podem estar pensando, mas a fazenda faz parte dessa cadeia da carne? Se eu trabalho lá no frigorífico, os animais já vão chegar lá, vão estar lá no frigorífico já para serem abatidos, porque a fazenda faz parte dessa cadeia, Então, sim, ela vai fazer parte desta cadeia, porque
é na fazenda que tem o início de tudo, né? Então é lá no produtor, seja lá na criação de bovinos, de suínos, das aves, é nesta fase inicial que eu vou precisar ter uma série de cuidados para que esses animais, então, eles sejam criados de uma maneira que tenha bem-estar animal, uma maneira com que faça com que esses animais, eles tenham também uma grande reprodutividade, que eles consigam se desenvolver e atingir, né, o ponto ideal de abate em um tempo que seja bom para o pecuarista, que seja bom para o dono do frigorífico. Então aqui na fazenda eu vou cuidar uma série de questões como a alimentação desses animais, a forma com que esses animais são acondicionados, né, questões de temperatura, então entra toda essa questão também do bem-estar animal. Então nós precisamos sim dar uma grande atenção a esse primeiro elo, que é a fazenda. Então nesse primeiro elo, ele é um dos elos, né, que pode sim comprometer toda a questão da qualidade do produto que vai ser entregue lá no final. Então, eu preciso assegurar que na fazenda eu vou ter todos esses cuidados de sanidade, né, de um bom manejo a esses animais. Então, eu preciso dar esta atenção, né, à questão da fazenda. Primeiro elo, fazenda, né? Então, fazenda é um elo decisório para termos carnes com qualidade, certo? Qual vai ser o elo, então, depois da fazenda? Então, eu já tenho os animais, eles se desenvolveram, eles estão em condições ideais de serem abatidos, né? E eu preciso, então, destinar estes animais, então, para o frigorífico, né? Que é onde vai acontecer, então, o processo de abate para que a gente tenha, né, aquele animal se transformando, né, em carne, né? Que é o nosso objetivo, é ter carnes, né? E nós precisamos, então, ter este elo também acontecendo. Então, da fazenda, a próxima etapa vai ser o transporte, né? Eu vou precisar, né, transportar todos esses animais até o frigorífico para realizar este abate. E essa é uma das etapas, né, que ela mais vai sofrer influência, né, mais vai interferir na qualidade da carne. Então, o transporte, ele é considerado um fator, né, decisório na qualidade das carnes. É através, né, do transporte que eu posso comprometer também todo aquele trabalho inicial que eu vou ter ali da fazenda. Então aqui, quando a gente fala nesses elos da cadeia, é bacana, né, a gente entender, né, que todos esses elos, eles precisam ser conduzidos da melhor maneira possível. Então a gente precisa evitar, né, que qualquer falha aconteça, porque um errinho, por mais simples, por mais pequeno que ele possa ser, ele pode comprometer todo um trabalho, né, que leva, na maioria das vezes, meses, anos, né, para ser concluído e efetivado, né? Então, às vezes, uma pequena falha, ela pode comprometer toda essa cadeia produtiva. Então, nós precisamos sempre, né, redobrar esta atenção, ok? Então, o transporte, nós vamos precisar ter uma série de cuidados, né, nesse transporte. Eu preciso cuidar em que horário que vai ser realizado esse transporte, as condições do veículo. Eu preciso, né, fazer com que esses animais, eles se sintam, né, o menos estressados possível. Para isso, então, eu preciso ter cuidados, né, da velocidade com que esse caminhão vai ser conduzido. O motorista, né, ele precisa estar devidamente treinado para que ele saiba, né, monitorar, né, como que está sendo conduzido esse transporte. Então, cuidados com o horário, com a velocidade, a temperatura, né, precisa ser adequada. Então, a gente costuma, né, utilizar nesses meios de transporte sistemas de ventiladores que vão refrigerar, né, então, esse caminhão durante o transporte. Eu posso utilizar como uma alternativa, né, para amenizar o calor dos animais, principalmente no verão, né, que nem aqui na região em que eu moro, no Rio Grande do Sul, agora tá fazendo muito calor. Então, mesmo se os animais forem transportados na primeira hora do dia, o calor, ele é intenso, quase, né, de manhã cedo já tá a 30 graus, né? E esse calor, ele faz com que os animais,
eles se sintam estressados, eles começam a consumir as suas reservas, né? E tudo isso vai fazer com que a gente possa ter problemas depois, né, na carne, lá no produto final. Então, eu preciso garantir condições, né, de amenizar também essas altas temperaturas. Então, nesses casos, né, pode-se utilizar uma aspersão de água, né, com mangueira mesmo, né, uma água que pode ser aspergida sobre esses animais para amenizar, né, quando o caminhão não ser dotado, então, desse sistema, né, de aspersores de água. Então, precisa ter cuidado também, né, pessoal, com a distância desse transporte, cuidados, né, em como que vai ser como que os animais vão ser colocados dentro dos caminhões, né? Eu preciso ter rampas com inclinações que sejam corretas, né, e adequadas para que o animal não caia, não se machuque. O piso, né, desse caminhão também, ele precisa ter esse cuidado, então, para, né, que esses animais, eles não se lesionem, né, em função de uma queda. Eu preciso ter cuidados também de não misturar, né, o que pode acontecer às vezes que o frigorífico, ele vai nas propriedades, ele pega esses animais, né, e ele pega numa propriedade e depois ele, para encher o caminhão, ele vai lá e pega em outra propriedade. Então, precisa ter o cuidado para ter divisórias nesses casos, porque a gente não pode, né, em hipótese alguma, misturar os lotes, tá? Então, isso está até descrito na própria legislação, porque quando eu misturo lotes diferentes, vai acontecer brigas, né? Pode acontecer estas brigas entre os animais. E isso vai fazer, então, com que o animal tenha uma lesão, né? E muitas vezes essa lesão vai ser até em cortes que são considerados nobres. E isso vai arcar em prejuízos lá no final do processo. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada aqui no transporte desses animais. E o nosso próximo elo, né, vai ser, então, o frigorífico, né? Eu tinha a fazenda onde eu criei o animal, esses animais foram transportados até o frigorífico, e no frigorífico, então, que vai acontecer todo o processo, então, que nós chamamos, né, de processo de abate. Então, aqui começa os cuidados desde da chegada do animal no estabelecimento, né? Eu vou ter aqui algumas diferenças, né, relacionadas com as diferentes espécies animais. Então, dentro desse processo de abate, nós vamos ter algumas diferenças, por exemplo, no tempo, né, de jejum desses animais, o próprio veículo, né, transportador desses animais, ele vai ser diferente. Tudo isso, né, para assegurar que cada espécie seja transportada, seja condicionada, seja abatida, né, da melhor maneira possível. Sempre, né, pessoal, prezando o bem-estar animal. Então, bem-estar animal hoje é o tema da vez, né, é o assunto do momento, bem-estar animal. Precisamos garantir, né, sempre que todos os animais serão abatidos dentro dos preceitos, então, de bem-estar animal e do abate humanitário. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada algumas diferenças, principais diferenças entre os abates de diferentes espécies animais. Primeiro vamos então contextualizar, né, terminar essa contextualização dos elos dessa cadeia da carne, né? No frigorífico, então, que vai acontecer o processo em que o animal ele vai morrer, né? E ele vai ser convertido, então, em carne. É no frigorífico que eu vou ter, então, o processo de desossa dessa carne, né? E depois, quando eu tenho já a carne, né? Os cortes carnes ou as meias carcaças, né? Eu vou ter, então, o processo de novo de transporte. Então, eu posso ter o transporte duas vezes fazendo parte dessa cadeia. Uma transportando os animais e depois transportando a matéria-prima, né? A carne aqui já pronta, né? Para ser destinada ao distribuidor, às casas de carnes, aos açougues, sendo ainda distribuída para exportações. Então, depois do frigorífico, eu vou ter o transporte destas carnes para os centros de distribuição. Sendo, então, o centro de distribuição, que então seria a casa de carne, o açougue, as boutiques de carnes, né? Todos esses estabelecimentos que vão ser o nosso próximo elo, né? São eles que vão receber estas carnes e eles que vão ser responsáveis, então, dentro desses estabelecimentos, por garantir também que essa qualidade e essa segurança continue, né? Então, não é, chegou lá na casa de carne, no açougue,
pronto, eu não preciso fazer mais nada aqui, eu só vou vender a carne e deu. Não, né? Entra uma série de cuidados que precisam ser tomadas, como se fosse lá no frigorífico, né? Porém, com algumas dimensões diferentes, com documentações diferentes, mas o cuidado é o mesmo, né? Eu preciso assegurar a temperatura dessa carne, a manipulação desta carne. Então, eu preciso também atender todas as boas práticas de fabricação para garantir que aquela carne vai ter, né, qualidade e segurança. Então, aqui também entra, né, profissionais da nossa área, onde, né, a gente pode tanto atuar como consultores, né, nestas empresas, tanto no frigorífico, na casa de carne, na boutique. A gente pode atuar também como RT desses estabelecimentos. Então, é muito importante hoje, né, que esses estabelecimentos, eles tenham um responsável técnico, né? Na verdade, é essencial que se tenha um responsável técnico também na casa de carnes, no açougue, porque são eles, né, que vão assegurar, então, que todo o processo está funcionando da maneira correta, né? Eles que vão dar o respaldo, que vão assinar, que vão responder por aquele estabelecimento. E o serviço de consultoria, ele também vai ser importante, porque é uma forma também desse estabelecimento garantir que algum serviço, alguma necessidade que ele tenha dentro desse processo seja resolvida, né, por esse profissional. Então, desde uma implementação, né, uma elaboração de documentos com implementação, ou só a elaboração do documento, ou ainda, né, pode-se ter serviços de treinamento. Então, a todo tempo, né, nós temos os colaboradores precisando de treinamentos. E esses treinamentos, né, precisam ser feitos, então, por profissionais que somos nós, né, profissionais da nossa área, né, que tem esse conhecimento, né, que precisamos estar preparados para aproveitar essas oportunidades também. Por quê? Todos esses treinamentos, eles precisam ser renovados, né, passar por atualizações a cada ano. Então, passou um ano, a empresa precisa oferecer esses treinamentos novamente. Então, aqui entra outra grande oportunidade, né, para a gente atuar no controle de qualidade de carnes. Mas, né, para que a gente possa atuar no controle de qualidade de carnes, a gente precisa estar preparados, né, ter esse conhecimento, ter uma segurança técnica para atuar, para que a gente consiga, então, realmente oferecer um serviço que aquela empresa está precisando, para que a gente consiga resolver um problema que aquela empresa tenha, certo, pessoal? Então, aqui no ponto de distribuição, nós temos o nosso outro elo, então, da cadeia. E ainda, né, nós vamos ter, se alguém já viu algum vídeo meu no Instagram, talvez já me ouviu falando sobre o outro elo que nós podemos ter na cadeia da carne, que é, então, nós consumidores. Então, nós consumidores também vamos ser um elo, né, muito, muito importante nesse processo, então, de obtenção das carnes. Por que será? Porque o consumidor faz parte desse elo da cadeia, né? Na verdade, eu, Jennifer, uso, né, o consumidor como sendo um elo dessa cadeia. Não são todos os autores, os especialistas dessa área, né? Os livros que vão trazer o consumidor como um elo da cadeia da carne. Mas eu gosto muito de trazer o consumidor porque é ele que dita as regras do mercado, né? Somos nós, né? Somos toda a população consumidora de carnes, consumidora de produtos carnos, que vai ser a responsável por dizer lá para a indústria o que ela está querendo, né? Então, por isso que a gente vê a todo tempo, né, novas tendências, produtos novos no mercado, produtos com redução de sal, né? A gente teve, agora não tanto, mas um tempo atrás, né, teve vários produtos, né, sendo elaborados com redução de sódio, presuntos, apresuntados, porque era uma necessidade do consumidor, né? O consumidor começou a ter essa necessidade. Produtos, né, que sejam práticos, com embalagens diferenciadas, como a embalagem a vácuo, por exemplo, que vai garantir a durabilidade desse produto por um tempo maior. Ou ainda, né, produtos já pré-prontos, né? Então, nós temos lá também, desde os produtos, né, o filé de frango, a carne moída, o hambúrguer, que já são, então, porcionados, que são congelados individualmente. Por que isso? Isso não surgiu do nada, né? Surgiu por uma necessidade do consumidor.
Então, este consumidor, ele está com o seu dia mais corrido, né? Cada vez mais a gente tem mais coisas para fazer no nosso dia, né? Então, parece que eu, ao menos, tenho essa impressão que todo dia, que todo ano tá passando mais rápido, né? Parece que o tempo voa. A gente acabou de passar pelo Natal e dá a impressão que logo já vai ser Natal de novo, porque tá cada dia mais corrido, né? E esse é o nosso novo consumidor. E esses cortes diferenciados, carnes diferenciadas, todo esse cuidado, né, com o bem-estar animal, esses cortes IQFs, esses produtos IQFs, tudo isso vem dessa demanda, dessa necessidade do novo consumidor. Então, o consumidor é um ponto-chave, né, da nossa cadeia. E é ele ainda, né, se a gente vê por outro lado também, é ele que vai comprar ou não o nosso produto. Então, um outro exemplo sobre isso que eu trago para vocês da importância do consumidor é a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Aconteceu que o preço da carne subiu, né, assim como o preço de várias outras coisas, né, a carne subiu. O consumidor, muitos perderam seu emprego, né? Começou toda uma crise econômica, né, em todo o mundo, não só no Brasil, e isso fez com que mudasse esse cenário, mudou o cenário das carnes, mudou a forma com que o consumidor via o consumo das carnes. O que acontece, né? O consumidor foi buscar por proteínas com um valor, então, que fosse, né, mais fácil dele adquirir esse produto. Então, a gente teve uma queda no consumo da carne bovina, mas aumentou o consumo das outras proteínas, né, da carne suína, da carne de frango. Então, o consumidor vai buscar por outras alternativas. E também, né, a gente pode ver muito nas notícias os açougues, as casas de carnes se reinventando, né, fazendo já, oferecendo para esse consumidor já cortes em porções menores. Porque aquele consumidor, ele já ia com seu dinheiro limitado. Então, se ele tinha lá, eu lembro que eu vi uma reportagem, né, em que o açougue, ele tinha porcionado em pedaços, em cortes carnes, pacotes de R$10, de R$15. E aquele consumidor, ele já sabia, então, o quanto ele ia pagar pelaquela carne e o que ele podia levar para casa. Porque, senão você ia lá, pedia um corte de carne, uma carne moída, que seja, né? E o consumidor se assustava com aquele preço. Meu Deus do céu, né? Subiu tudo, o filé de frango, o frango, a carne bovina, então, né? Todos esses preços dispararam. E isso faz com que todo esse mercado, né? Ele vá se adaptando. E por isso que o consumidor é um ponto-chave, então, decisório para a nossa cadeia da carne. Certo, pessoal? Então, pessoal, quais são os tipos de processos, então, que existem? Nós vamos ter diferentes processos em função de que nós temos diferentes espécies animais. Então, nós temos lá os bovinos, os suínos, as aves, pescados, bubalinos, cordeiros, né? Nós temos N espécies animais e cada uma delas vai ter as suas peculiaridades. Então, as principais, né, espécies que a gente mais trabalha, vamos dizer assim, né? Que eu trabalho, abordo aqui no canal, né? Qualidade da carne. Bovinos, suínos e aves. Então, eu vou ter diferenças nessas espécies, no processo, né, de abate em si, eu vou ter lá diferença, então, na forma do transporte, que foi um dos elos que nós conversamos aqui. Eu vou ter diferença, então, no tempo de jejum, na forma com que esses animais vão ser acondicionados, né, vão ser recepcionados nos frigoríficos. Então, eu vou ter também baias, eu vou ter curral, né? Então, lá para os bovinos vai ser o curral de espera. Para os suínos, eu vou ter as baias. Aí, para as aves, eu não vou ter nada, né? As aves vão ficar no caminhão, né? Então, a gente tem formas diferentes, né? Processos diferentes que atendam, então, da melhor maneira possível cada espécie animal para que eu tenha um processo de abate acontecendo de uma maneira mais eficiente. Então, eu vou ter aqui cuidados relacionados ao tempo de jejum, a forma de condução desses animais, né? Então, eu preciso evitar que se utilize choques elétricos, por exemplo. Para isso, eu preciso utilizar alternativas, né, para conduzir esses animais, como chocalhos, bandeiras, né, que são formas, então, de não causar aquele estresse a esse animal. Eu vou ter daí também, né, pessoal, dentro do processo de abate, a insensibilização,
que é uma etapa essencial, né, para que a gente tenha o que nós chamamos de abate humanitário. Então, vai ser nessa etapa de insensibilização que eu vou garantir que esse animal, ele perca a sua consciência, tá? Para que eu consiga, então, fazer o processo de sangria, que vai ser onde o animal vai morrer sem que ele sinta dor, tá? Então, a insensibilização é uma etapa muito importante. E aqui nós vamos ter diferentes formas, né, de insensibilizar esses animais. Então, de uma forma geral, né, nós vamos ter insensibilização podendo acontecer por meios mecânicos, né, por métodos mecânicos, que são as pistolas. Essas pistolas, elas podem ser tanto, né, eu posso ter tanto uma pistola de dardo cativo penetrante e de não penetração. A diferença é que um vai perfurar, né, vai danificar o crânio do animal e o outro não. Um penetra, outro não penetra, tá? Bem como o nome mesmo já está falando. Então, eu vou ter essas pistolas utilizadas, eu vou ter sistemas também que utilizam o choque, né, os métodos elétricos, que eu vou ter lá, por exemplo, né, aqui eu vou ter os métodos de eletronarcose e eletrocusão. Quando que vai se utilizar esses métodos? Esses métodos, né, vão ser utilizados para os suínos e para as aves, principalmente para essas duas espécies. Então, eu tenho diferenças já entre o processo entre os suínos e entre as aves. O método, o nome é o mesmo, mas as aves, por exemplo, elas vão ser imergidas em uma cuba, né, com água ou com uma solução, em que a corrente elétrica vai passar por esta cuba, por esta água, né, ou pela salmoura que eu vou ter ali para facilitar a condução da corrente elétrica. Já nos suínos, por exemplo, essa técnica é utilizada a seco, né? A seco, então, é que os animais não são imergidos nessa cuba. Eu vou utilizar os eletrodos e através, então, desses eletrodos que vai ser conduzida a corrente elétrica pelo cérebro do animal. Então, eu tenho essas peculiaridades, essas diferenças nos processos, certo? Aí, eu vou ter também, né, os métodos a gás. Esses métodos que utilizam o gás, né, eles não são utilizados para bovinos, então para essas espécies grandes, né, de grande porte, até porque eu acho que não teria viabilidade, né, tanto econômica quanto iria precisar muito gás, tá? Então ia precisar muito gás para proporcionar a inconsciência desse animal, e isso então ia fazer com que o custo fosse muito elevado. Então, a gente tem o uso do gás, né, sendo utilizado já no Brasil, né, ele é bastante utilizado, então, para as aves, para os suínos, né, então, o método a gás, ele vai consistir em que esse animal, ele entre em uma câmera ou em um túnel, né, dependendo de como que é toda a estrutura do estabelecimento, e ele vai respirar estes gases e vai perder a inconsciência, né, a consciência, na verdade, né, ele vai perder a consciência. E assim esse animal vai estar apto, então, a seguir a próxima etapa do abate. Então, nós temos basicamente, né, esses três tipos, né, de métodos de insensibilização. E cada espécie, então, vai ter tanto, né, as suas voltagens reguladas para o tamanho das espécies, os cuidados em relação aos tempos, né, então diferentes espécies vão ter diferentes tempos para retomar a consciência, então tudo isso vão ser questões, né, peculiaridades de cada uma destas espécies. Então, depois que nós vamos ter, né, lá no processo de abate a evisceração destes animais, né, nós vamos ter, então, os médicos veterinários inspecionando toda a qualidade dessa carne, né? E principalmente inspecionando a segurança dessas carcaças, né? Porque nós precisamos sempre entregar um produto seguro. Então, nesse momento da inspeção, nós sempre temos um médico veterinário identificando se tem alguma possível doença, né? Se o animal tem, sei lá, febre aftosa, se ele tem tuberculose, se ele tem cisticircose, né? Então, a gente tem uma infinidade de doenças que não é o meu ponto forte, né? Eu não sou veterinária. Então, os médicos veterinários, os zootecnistas que têm esse conhecimento e são eles que atuam, então, dentro dos frigoríficos. Então, depois que nós vamos ter esse processo, então, da evisceração, em que todas as vísceras e toda a carcaça ela está sendo inspecionada, né? Nós vamos ter, então,
etapas, né, de lavagem dessa carcaça, no caso dos bovinos, no caso dos suínos, e depois o acondicionamento dessas carcaças nas câmeras frias. E já no processo, então, das aves, né, vai ser um pouco diferente, né? Então, dentro do processo de abate das aves, nós não vamos acondicionar a carcaça ali, né, depois do processo de evisceração numa câmera fria. Essas carcaças, né, das aves, elas vão passar por tanques, né, que são os chillers, de pré-resfriamento e de resfriamento. Então, são nesses tanques que eu consigo fazer, né, o abaixamento da temperatura daquelas carcaças cárneas. E então, dentro deste processo, né, depois que eu vou ter uma etapa muito importante no abate das aves, que é a etapa de gotejamento. Então, após, né, as carcaças mergulharem, literalmente, né, elas vão mergulhar nesses tanques, eu preciso deixar elas penduradas por um determinado tempo para que aquela água, ela escoe do produto e eu não tenha problemas, né, por exemplo, de uma fraude ao consumidor por um produto que está com um excesso de água. Então, às vezes a gente escuta, né, as pessoas falam, esse frango aqui foi colocado água, tá cheio de água. Na verdade, né, nós temos perante a legislação um limite que se pode ter de água, uma porcentagem, tá? Mas é uma quantidade bem pequena. E justamente nós temos essa etapa, né, de gotejamento para que a gente impeça, né, que fique, né, um acúmulo de água nessa carne de frango, né? Então a gente tem todas essas etapas, esses cuidados dentro do processo. E daí depois, né, no caso dos frangos também, ele vai passar tanto pelo congelamento, né, se utiliza congelamentos rápidos em túneis de congelamento, e ainda, né, pela desossa quando ocorre, né, o porcionamento dos cortes cárneos. E lá nos suínos, né, e nos bovinos, nós vamos ter o acondicionamento dessas carcaças em câmeras frias. Então, precisa ter esse acondicionamento, né, em câmera fria, para que a gente tenha o processo que nós chamamos então de conversão de músculo em carne acontecendo, para que eu consiga ter aquela carcaça, né, tendo a diminuição da temperatura, porque essas carcaças elas vão chegar até a câmara fria em temperaturas muito altas, né, porque a temperatura corporal, né, dos animais é em torno de 36, 37 graus, e eu preciso então proporcionar este abaixamento da temperatura, tá? Dessas carcaças para que eu consiga conservar, né, a qualidade, então, e a segurança, garantir, né, que não se tenha desenvolvimento de micro-organismos durante esse processo. E aqui também vai entrar uma série de cuidados que precisa se ter relacionado, então, à câmara fria. Né? Cuidados como a temperatura, como a ventilação do ar, como a umidade do ar, quantas carcaças que eu vou colocar lá dentro. Eu não posso entulhar uma carcaça de câmara fria porque eu vou ter problemas. Então vai chegar lá para a expedição, para o processo lá da desossa, e simplesmente a carcaça não vai estar na temperatura que ela deve estar. Aí vai gerar uma não conformidade, vai gerar um relatório, vai precisar ter ações corretivas, né? Então gera uma série de transtornos. E então, depois dessas etapas, né, nós vamos ter acontecendo então o processo de desossa e o processo de distribuição que vai ser então levar lá para o nosso outro elo que nós falamos antes da cadeia, que vai ser as casas de carnes, os açougues e exportações. Então, pessoal, falei, né, de forma aqui bem geral, né, bem ampla desses processos, né, de como que acontece esse processo de abate, porque como vocês podem ver, né, a gente tem vários detalhes, são várias etapas, né, então eu vou ter dentro ali desse processo retirada de cabeça, eu vou ter todo o cuidado, né, para que chegue, imagina, você tem um animal inteiro, né, e esse animal ele vai virar lá em carcaças, né? Sem as patas, sem o rabo, sem o couro, sem o pelo, sem a pena. Né? Então, eu tenho dentro desse processo várias etapas, né? Pequenas ali que cada um vai desenvolvendo nesse processo para que eu tenha a carne lá no final. E aqui, né? Que entra então a importância de profissionais, né? Como nós, que precisam, então, dominar o controle de qualidade para atuar nesses setores. O que seria dominar o controle de qualidade, né? Dominar o controle de qualidade é nós termos o conhecimento necessário, é nós termos segurança técnica para que a gente consiga atuar em cada elo desta cadeia que eu trouxe aqui para vocês.
quando eu tenho tudo isso, né, que eu sei o que monitorar, que eu conheço cada etapa desse processo, eu sei desenvolver os documentos, eu sei escrever uma não conformidade, eu sei fazer ações corretivas, preventivas, né, eu sei o cuidado com a temperatura que essa carne deve ter. Então, quando eu tenho todo esse conhecimento necessário, eu consigo ter segurança técnica e, de forma geral, então eu vou conseguir dominar o controle de qualidade de carnes. Então, eu vou ser aquele profissional que está preparado para resolver qualquer situação dentro de toda essa cadeia produtiva que nós vimos aqui, certo? Então, pessoal, o porquê conhecer esse processo é justamente por isso, né? Para que a gente consiga cada vez mais, né, alcançar o nosso lugar nessa área. Então, a gente tem, né, profissionais que podem atuar no controle de qualidade de diferentes profissões, né, de diferentes formações. Então, tanto lá o engenheiro de alimentos, o médico veterinário, o zootecnista, o técnico, o tecnólogo em alimentos, cientista de alimentos, farmacêutico, nutricionistas, né? Então, a gente tem uma série de formações que podem atuar no controle de qualidade de carnes. Mas, né, é importante, então, que a gente tenha todo esse conhecimento para que a gente realmente seja aquele profissional que saiba o que fazer, né? Aí pode ser que vocês pensem, meu Deus, mas eu não tenho experiência, né? Eu nunca entrei num frigorífico. Como que eu vou fazer, né, nessa situação, né? Se eu não conheço, eu nunca vi na prática como que acontece. Quando isso acontece, né, pessoal, de você não ter esse conhecimento prático, o que você pode fazer? Você pode estudar ao máximo esse processo. Então, ir atrás, buscar informações sobre esse conhecimento teórico, né? Para que daí sim, quando você ter a oportunidade de atuar no frigorífico, né, tanto como consultor, como RT, você já tenha esse domínio do assunto, né? Por mais que seja teoria, mas a prática, né, não existe prática sem você ter a teoria. Então, primeiro você precisa, sim, saber a teoria. E a prática, quando você chegar lá no campo de batalha do frigorífico, você já vai saber, né? Porque se você for atrás desse conhecimento, se você estudar, né, como que acontece todo o processo, quais cuidados eu preciso ter se eu tenho o abate de aves, o abate de suínos, de bovinos, você conhecendo todo esse processo, vai ficar mais fácil para você atuar no controle de qualidade de carnes. Principalmente, né, se você quer atuar, então, lá no frigorífico. Então, você vai chegar no frigorífico e você já vai dominar, você já vai saber, não, aqui não tá certo esse processo, que tá sendo feito errado. Então, já aconteceu, né, de profissionais, né, seguidores meus, alunos meus, que eles conseguiram identificar falhas no processo, né, por estudar, né? Então foram lá, assistiram as aulas, viram como que acontecia o processo e na hora conseguiram corrigir um problema, então, que trazia uma série de prejuízos pro frigorífico, né? Nesse caso foi um caso específico de frigorífico em que eles estavam demorando demais para realizar a sangria do animal. Então, eles estavam tendo um problema que estava comprometendo a qualidade e a segurança dessa carne. E, através da busca de conhecimento, esse profissional conseguiu resolver um problema que eles tinham lá há um bom tempo já, né? Então, nós precisamos, sim, primeiro entender muito bem a parte teórica para que daí, sim, quando a gente for até no frigorífico, a gente consiga, então, estar preparado, né, apto para resolver esses problemas. Que as empresas, elas querem hoje profissionais que saibam resolver os seus problemas. Então, é isso que elas buscam, né, num profissional. E é isso que nós precisamos oferecer, então, para estas empresas, independente da forma com que nós vamos atuar nestas empresas, certo? Então, aqui, né, como uma dica para vocês definam, né, em qual área vocês querem atuar, né, porque vocês podem, dentro do controle de qualidade de carnes, vocês podem definir uma área única de atuação. Então, vocês podem escolher trabalhar com bovinos, com aves, com suínos, ovinos, pescado, né, enfim, a gente tem uma série de oportunidades aqui e conheçam a fundo aquele processo de abate, tá? Conheçam a fundo o que acontece em cada uma dessas etapas. Eu trouxe aqui para vocês um geral, né? Um bem genérico como que é cada etapa. Por quê? Porque se eu fosse vir aqui e falar ponto a ponto de cada um do processo de abate, a gente ia ficar até, sei lá, que hora da manhã aqui, né? Porque são muitos detalhes, são muitos cuidados que a gente tem, né? E por isso que é importante, então, defina lá
começa, né, como atividade de casa, né? Escolha um dos processos e estude sobre esse processo. Busque informações na internet, né? No meu próprio canal tem muito conteúdo sobre isso. Vocês podem, então, buscar essas informações para que elas possam, então, auxiliar vocês nesse entendimento do processo. E quando vocês terem a oportunidade, se alguém ainda não chegou a atuar, se alguém ainda não conhece, né, como que é um frigorífico, vocês vão com o tempo, então, buscando esse conhecimento, e quando forem realizar uma visita técnica, se ainda estão na faculdade, né, ou se vocês já vão atuar, né, no frigorífico, vocês vão conseguir, então, ter essa noção de como que é cada operação, como que ela é realizada, certo? Quando eu lembro, assim, muito bem, né, quando foi a primeira vez que eu entrei num frigorífico, eu sempre gostei muito, né, de trabalhar com carnes, desde lá da minha graduação, né, eu já desenvolvi esse trabalho com carnes lá na minha graduação e desenvolvi essa paixão pelas carnes, né, então eu sempre gostei muito. E a primeira vez que eu entrei num frigorífico, né, eu lembro, assim, que pra mim foi meio que um choque, né, é aquele choque de realidade, né, às vezes o que você vê na teoria, na prática, ele pode não ser exatamente a mesma coisa, porque na realidade eu tenho, né, aquele misto de cheiros, aquele misto a temperatura, eu tenho algo vivo, né, por mais, eu sei o teórico, mas lá na prática ele vai ser diferente, né, então, nos frigoríficos, né, quando a primeira vez que eu visitei um frigorífico mesmo, aí primeiro eu pensei, meu Deus, é assim que acontece, né? Nossa Senhora, né? Tu fica meio assim, uau, né? E depois você começa a ver que aquilo é fantástico, né? Que você tem uma série de questões que, se você cuidar, você vai conseguir ter esse zelo com os animais, né? Você vai conseguir ter as carnes com qualidade e as carnes com segurança, que é o que o consumidor busca. E é importante que nós tenhamos, né, profissionais preparados para trabalhar nessa área, justamente, né, porque não são todos que se identificam por essa área de carnes. Então, aqui está mais uma oportunidade que a gente tem, porque nós precisamos de profissionais para atuar nesse setor, né? Nós temos vários frigoríficos, né, pelo Brasil, várias casas de carnes e açougues, então a gente precisa sim de profissionais que queiram trabalhar nessas áreas, né, tanto como monitores do controle de qualidade, como gerente do controle de qualidade. Então é muito importante que a gente tenha profissionais, então, que busquem esse conhecimento para definitivamente, né, dominar o controle de qualidade de carnes. Vamos recapitular um pouco o que a gente viu aqui, né, na live de hoje. Então, nós falamos o que é o processo de abate de carnes, o que está envolvido nesse processo, né, que seria, então, toda a cadeia produtiva dessa carne. Trouxe aqui, né, um pouquinho, um compilado de cada um desses elos da cadeia da carne para vocês. E também, de forma geral, né, eu trouxe aqui uma abrangência do que seria as etapas de abate, então, dos animais. E também, né, a importância de que é nós estarmos preparados, né, nós termos o conhecimento para que a gente possa atuar, então, de forma eficiente no controle de qualidade de carnes, certo? Um abraço, então, pessoal. Tchau, tchau!